Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista. Tenho a honra de receber no meu escritório e também para um bate-papo e discussão sobre assuntos atuais. E sobre esses assuntos atuais eu convidei o Dr. Odair Saqueto, que está aqui no nosso escritório, para que nós pudéssemos discutir exatamente sobre este fator de prisão que tenha que ser renovada a cada 90 dias. Dr. Saqueto, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso escritório, e gostaria de que deixasse o senhor à vontade para, se desejar perguntar-nos alguma coisa sobre estas situações recentes, sobre estas decisões que ocorreram no Supremo Tribunal Federal e que abalou a sociedade. Ou seja, vamos botar este papo em ordem, vamos dizer assim, vamos esclarecer alguns pontos, e estou aqui contente, muito alegre de ter a presença do senhor e ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutor. A recíproca é verdadeira. Estou muito contente e também honrado de estar aqui no teu escritório para a gente desenvolver e estudar esses temas aí que abalaram a sociedade, como o senhor bem colocou, em face das decisões do STF e em relação a clientes que a gente tem e precisamos sempre buscar o melhor e o mais fundamentado para cada um deles. Eu posso fazer a primeira colocação? Fique à vontade, doutor. Muito obrigado. A primeira colocação, doutor, se refere ao parágrafo único do artigo 316, em que dispõe, entre outras palavras, que a cada 90 dias compete ao juiz emissor da ordem do mandado de prisão preventiva renová-lo em 90 dias, independentemente de qualquer outra provocação. Como é que o senhor entende isso? Doutor, eu entendo isto com uma enorme preocupação. Uma vez em que o acusado está preso e cada 90 dias, sob uma justificativa apenas e somente fundamentada, vá dizer que aquele acusado tem a necessidade de continuar preso em razão de uma fundamentação simples fundamentação judicial, dizendo que pelo que tem no processo, ou que o juiz entenda que pelo que tem no processo ele deva ser preso ou continuar na prisão. É o que eu questiono, sempre questionei e vou questionar. Existe a pessoa com alta periculosidade, esta sim tem a necessidade da segregação da sua liberdade. Mas e as pessoas que têm crimes que não são criminal de ordem criminal, e sim crime civil, por exemplo, crime tributário, até o crime vindo da área da esfera criminal, por exemplo, o homicídio, mas que a pessoa não tem a periculosidade, não tem a perversidade nata com ele, não é um criminoso nato, e cada 90 dias isto fica se renovando simplesmente por garantia da ordem pública, que é uma das justificativas. Uma das outras justificativas seria com relação ao valor, ou seja, a pena, o valor de pena, da gravidade da pena, a pena base é de tanto a tanto, ou seja, com relação ao fator de pena, em razão do fator de pena se decreta a prisão preventiva e nessa prisão preventiva vai se prolongando e prorrogando sem que este é um indício que possa acontecer, porque nós estamos ainda no início da aplicabilidade dessa lei. É um indício que possa acontecer do juiz ir justificando, e uma hora vai chegar até que ponto? Vai chegar ao ponto de ser condenado primeira instância, segunda instância, e esta justificativa a cada 90 dias, me parece aí um pouco
extremada esta lei, esta posição que colocaram para o juízo, numa obrigação do juízo. E não vejo também, doutor, com relação ao artigo 316, parágrafo único, em que o juiz tem ali necessidade de ser provocado para que ele tome esta providência. Nos parece que muito clara este dispositivo, que é de ex officio, ele tem que fazer isto partindo do juízo, e não em que o Ministério Público ou a autoridade policial teria que provocar o juízo para que ele manifestasse sobre a continuidade da prisão preventiva. Perfeitamente, doutor. Coadunamos com esse mesmo entendimento, e a dúvida que me trouxe aqui a saber dos seus e aproveitar dos seus conhecimentos práticos era essa uma das dúvidas, e a segunda se refere ao prazo e início da contagem da expedição do mandado de prisão preventivo, ou se após a prisão, o cumprimento do mandado da prisão preventiva. Como é que o senhor entende esse lapso temporal? Doutor, é uma situação realmente extremamente delicada. Extremamente delicada. Aí volto de novo naquela mesma tese que eu sempre sustentei e continuo a sustentar, de que alguém se beneficia com esta situação, como na circunstância de pessoa de alta periculosidade que se beneficiou. Tá, mas vamos deixar isso de lado. Pode se prejudicar mais do que beneficia. Por quê? Aqui, nesta esfera, na esfera de primeira instância, quantos milhões de pessoas e processos existem e que têm mandado de prisão, são mandados de prisões cumpridos e mandados de prisões não cumpridos, que estão em abertos. Pelo que eu percebo deste dispositivo legal, do artigo 316, parágrafo único do CPP, teria o juiz que examinar este mandado, essa decretação de medida cautelar preventiva a cada 90 dias. Pelo que ali está escrito, pelo que está exposto, o juiz teria uma obrigatoriedade de ex officio de manifestar a cada 90 dias, mesmo que o mandado de prisão não estivesse cumprido. O acusado está foragido. Como foragido, o juiz teria, por esse dispositivo, a obrigação de renová-lo a cada 90 dias. Da mesma forma, também entendo que, pelo dispositivo, ele teria que renová-lo de ex officio a cada 90 dias quando o acusado está preso. Então, na condição de preso, seja na condição de preso ou na condição de foragido, estando em liberdade, respondendo em liberdade no processo, uma vez em que também vamos buscar lá uma outra situação, quando o acusado não tem a necessidade de comparecer em juízo para que ele responda ao processo, basta que ele contrate um advogado e o advogado vai atender todos os procedimentos processuais criminal, isto é, direito constitucional dele, e ele não tem a necessidade de vir, e sim, quem vai vir no seu lugar e atender toda a formalidade processual é o advogado, mesmo porque, neste caso, a prescrição ela é suspensa, e com a apresentação da procuração do advogado, a suspensão da prescrição é suspensa, ou seja, começa a correr de novo a prescrição, como se o acusado estivesse acompanhando de perto e não como procurado, a revelia. Ou seja, estando ele revel,
mas o advogado estando representando ele no processo criminal, o processo continua normal. E aí, como é que fica esse dispositivo do artigo 316? Ao meu juízo, doutor, o juiz, que é o emissor desta cautelar preventiva, ele tem a obrigatoriedade de, cada 90 dias, revê-la. Se tem a necessidade da continuidade da prisão preventiva, ou se ele entende daí que já não há mais esta necessidade, revoga ou já deixa ela caducar, porque deixaria de ter efeito o mandado de prisão. Nesta circunstância, o acusado viria para o processo, responder o processo em liberdade, sem que tivesse o peso desta cautelar preventiva nas suas costas. Aqui, antigamente, ela perdurava por anos, inclusive com condenação na primeira instância, com condenações na segunda instância, até a terceira instância e etc. Perfeito, doutor. Sucede que a tua colocação está bem ampla, bastante abrangente, satisfatória e esclarecedora. Mas li há pouco tempo uma notícia que nós temos a serem cumpridos 320 mil mandados de prisão. Está em aberto para ser cumprido, porque as delegacias e as polícias judiciárias não conseguem cumprir. Simplesmente casos graves e casos menos graves que estão para serem atendidos. Pergunto, o que implicaria de desastroso para a sociedade caso o juiz não tenha condição processual, material e física de rever os casos em que ele teria que, por força de lei, a obrigação de renovar o mandado de prisão? Suponho que qual seria o prejuízo da sociedade tendo esses supostos malfeitores na rua? O que implicaria isso tanto para a justiça quanto para a sociedade em si? O número de processos, doutor, realmente é altíssimo, que está de mandados que estão à busca de prisões a serem cumpridos. O senhor me perguntou qual seria o risco para a sociedade e o prejuízo para a sociedade. Eu entendo que aí foi uma luz que iluminou o legislador para que isto ocorresse. Porque prejuízo nenhum traz à sociedade. Imagina, são 300 mil, como o senhor disse, de processos em abertos, que o juiz teria que examiná-los, um por um, para redecretar a prisão, continuar o mandado, a validade do mandado de prisão, ou seja, da prisão preventiva cautelar, daquela medida cautelar. Bom, se tem este número enorme, esse monstro de processos para que seja examinado, o que poderia acontecer aí em prol e em benefício da sociedade? Vários daqueles processos cuja o procedimento processual de prisão está em aberto, mas contra acusados, contra réus, que não teria necessidade de ter este mandado de prisão. Por quê? Porque esse rapaz, essa pessoa, esse indivíduo, que há alguns anos já teve um mandado de prisão contra ele, por uma razão ou outra, aquele juiz emissor, ele decretou a prisão dele, achando-se, entendendo-se, se convencendo de que aquele procedimento seria o correto para aquele ato, para aquela oportunidade. Mas, vamos observar, se o acusado, esse réu, que não foi preso, está com mandado de prisão em aberto, se ele nunca mais praticou um crime, ele é uma pessoa recuperada para a sociedade. Qual seria o maior prejuízo para a sociedade se ele fosse extinto esse mandado de prisão e retomasse a sua vida de uma forma ilibada, como ele vem fazendo até aqui? Porque ele tem um mandado de prisão, mas nunca mais se envolveu com crime. Então ele não é uma pessoa que tenha necessidade de ser presa. Mas
com a lei anterior, se fazia esta obrigatoriedade em qualquer momento da vida desta pessoa, qualquer batida policial, ou que fosse ele buscar, fosse num hospital, por exemplo, levar um filho que estivesse doente e lá alguém pegasse, algum policial ali, pegasse a identidade dele e fosse checar e ele está com mandado de prisão, dali ele já sai preso. Ou seja, nos poupa-tempos da vida, ninguém poderia ir lá no poupa-tempo, pessoas com 15, 20 anos, com mandado de prisão. Então, isto viria a trazer um ganho, um benefício para a sociedade, e não um prejuízo. Então, eu quero aqui dar a mão à palmatória. Se um dia eu disse sobre esta lei que eu não via esta lei com bons olhos, aqui eu estou dando a minha mão à palmatória para dizer que a sociedade tem um enorme ganho com esta posição desta lei que veio para sanar esse tipo de problema, que é um problema extremamente crônico da nossa sociedade, da nossa justiça, e que viria resolver um problema contrariando, doutor, a vaidade do julgador. Contrariando a vaidade daquele julgador que não é garantista, que deseja apenas e somente, por ser julgador e membro do Ministério Público, que fez a denúncia, que fez a titular da ação penal, deseja condenar. Então vamos deixar desta vaidade, vamos cair na real, vamos ser realistas, vamos ser prudentes, vamos ser pessoas sensatas e ver não a nossa vaidade em si, sou eu um magistrado, sou eu uma autoridade, ou um membro do Ministério Público, ou um delegado de polícia. Vamos prestar serviço à sociedade e ver o que a sociedade realmente necessita. Então, pela pergunta do senhor, eu vejo que a sociedade não tem o que perder. Ao contrário, a sociedade tem muito o que ganhar com cada 90 dias que se passa, seja de mandados de prisão recentes e ou antigos, que sejam eles revistos, refeitos, e se refeitos, exatamente canalizado para aquelas pessoas que realmente necessitam. E posso dizer ao senhor que não será mais 300 mil aí, pode ser 3 mil, 2 mil, aí é plausível que o juiz tenha condições de, sim, dar uma prestação jurisdicional a contento para a sociedade. Perfeito, doutor. Agora, para a gente encerrar, quero o seu parecer técnico, jurídico, sobre a seguinte colocação, e é uma observação prática do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Na semana passada, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, colocou em tese bandidos de alta periculosidade na rua, fundamentado em cima desse parágrafo único do artigo 316 do CPP, por falta de renovação do juiz emissor do mandado preventivo de prisão. Esse precedente deste ministro do Supremo traz que consequência para o atuante, o advogado atuante no ramo do direito criminal? Doutor, como eu disse, não deveria haver vaidades nem privilégios. Deveriam cumprir a lei de acordo com o seu texto legal. Tem juízes que dão jeitinho para ajeitar. Normalmente este jeitinho para ajeitar, ajeita-se para um lado que não deva ser ajeitado e ajeita-se para o outro lado vingativo e a pena. Ou seja, então o que eu peço e vejo nesta situação com tamanha gravidade que ocorreu, e enorme repercussão. E esta enorme repercussão e prejuízo para a sociedade. Só que tem um detalhe aí, doutor. Esse detalhe é que o juiz, o ministro que cumpriu a lei, ele cumpriu a lei. Tá, mas precisa se saber, ele cumpriu a lei em quê?
condições e para quem, sabendo que isto iria trazer as consequências que trouxe. Não vai dizer para mim, doutor, que ele não sabia. Como ele disse várias vezes, eu mesmo vi pelas redes, pelas mídias, ele dizer, para mim o processo não tem capa. Não, tem capa sim. Ele sabe que tem capa. Ele está cansado de saber que tem capa. Não tem ingenuidade aí, não tem ingênuo nisso. Isso ele me perdoa, mas aí eu não posso defendê-lo nesse sentido. Tem capa, tem interesse, tem direção. Então, é o que eu disse agora há pouco. As decisões judiciais devam ser pertinentes. Devam ser decisões judiciais que visam realmente trazer a aplicabilidade da justiça. Fazer o melhor para a sociedade e não o pior para a sociedade. Eu te pergunto, eu te coloco, com todo respeito, este pacote anticrime, para que e por que elevar as penas da forma que foi elevada, de 30 para 40 anos? Perfeitamente. O crime, a aplicação da pena, ela torna-se tão grave quanto um crime praticado, os efeitos de um crime praticado. O que se ganha o Estado com isso? Ao contrário, a lei deveria e deve, seu espírito, de fazer com que a pessoa que se resvala em um determinado crime, ele seja recuperado ao seio da sociedade, seja reinserido no seio da sociedade. Agora, matar uma pessoa viva há 40 anos presa, isso é matar uma pessoa. Uma pessoa de 60 anos, que aconteceu um homicídio com ela vai ficar 40 anos se condenada, doutor? Vai sair de lá com 110 anos? Com 100 anos? É a lei hoje. Então, veja o senhor, são umas coisas que não encaixam. Perfeito. São umas coisas que o próprio judiciário, como eu disse, não é com jeitinho que se aplica a norma legal e que se dá a jurisdicionalidade para a sociedade. Não é com esse jeitinho de eu sou mais duro, eu sou mais severo nas minhas condenações, ou seja, nas minhas sentenças, e daí eu aplico pena mesmo, porque a lei me faculta que eu aplique. Ou eu sou garantista e vou cumprir o que a lei me determina que eu faça. O que deveria, o que há de haver sim, um equilíbrio, e não esta balbúrdia de um desfazer o que o outro fez. E isso, doutor, a sociedade está incrédula. Por quê? Porque isso está aparecendo agora. Mas isso sempre aconteceu. Eu advogo há 40 anos. Praticamente há 40 anos eu venho sofrendo, eu sofro com a justiça. Há 40 anos. Quantas vezes juízes e promotores saem praticamente no pontapé com a gente das audiências, dos tribunais do júri. Mas eu nunca abandonei um tribunal do júri. Eu sempre tive o jogo de cintura, porque eu entendo que o advogado, ele é o elo entre o acusado, porque o acusado não pode falar na justiça, quem fala é o seu representante, é o advogado. Quem tem o poder da fala, de locução, é o advogado. E para isso o advogado, ele tem que falar, ele tem que expor o direito, e que o direito tenha que ser respeitado e aplicado. E a lei aplicada a contento para todos. Perfeitamente, exatamente, doutor. Muito obrigado pelo privilégio de ter estado aqui e beber da fonte da água, da sabedoria que o senhor tem cultivado aí durante esses longos anos da carreira jurídica. E oportunamente poderemos até estender alguns pontos que, por falta de tempo, não conseguimos agora. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Doutor Daí, estamos às ordens. Eu espero ter atendido a expectativa do colega e gostaria de que pudéssemos sim, cada vez mais, aprofundar no caminho da justiça. Perfeitamente, doutor.